É, pessoal, saiu uma notícia hoje, né, que o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ele vai fazer uma chapa com o Gustavo Lima para ser candidato a presidente. O Ronaldo como cabeça de chapa e o Gustavo Lima como vice. O Ronaldo Caiado, pessoal, é aquele deputado que é médico também, que na época da pandemia ele rompeu com o Bolsonaro, porque eles eram muito amigos. Quando o Bolsonaro fez aquele discurso ridículo, falando de gripezinha, do físicozinho dele de atleta, e o primeiro técnico de atleta, se eu pegar o vírus, também tem uma gripezinha. O Ronaldo tinha rompido a amizade com o Bolsonaro. Depois de um mês já estavam amiguinhos de novo, né? Sabe, um amiguinho do outro. Que ele rompeu a amizade, porque como médico ele achou ridículo aquilo. Tanto que o Caiado foi xingado, vaiado lá em Goiás, porque ele estava querendo que as pessoas se vacinassem, ficassem em casa, e as pessoas xingando ele por causa do Bolsonaro. Depois, quando o Bolsonaro viu que o Ronaldo Caiado tinha intenção de se candidatar a presidente, ele rompeu com ele na hora. Começou a chamar ele de covarde publicamente. O Ronaldo respondeu e manteve a candidatura presidencial. Agora ele quer o Gustavo Lima como vice. Por quê? Porque o Gustavo Lima é conhecido no Brasil todo pelos shows que ele faz. Então ele seria um bom palanque, né, para o Ronaldo Caiado ser conhecido em outras regiões do Brasil. Até porque o Gustavo Lima é muito mais popular que o Ronaldo Caiado. Inclusive esses shows que o Gustavo Lima faz, pessoal, são shows com dinheiro público. Ele é contratado geralmente por prefeituras, que pagam cachês milionários para ele, sendo que dependendo da cidade, às vezes o cachê do Gustavo Lima é maior do que o orçamento para a saúde ou educação do município, por exemplo. E é engraçado, né, que os bolsonaristas metem o pau na Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet não dá um centavo do dinheiro público para ninguém. A pessoa é autorizada a captar com pessoa física ou privada. Já o Gustavo Lima, que recebe sim dinheiro público, isso eles não vê nada demais. Complicado, né, pessoal? Mas enfim, o Gustavo Lima também tem uns probleminhas aí com a Receita Federal. Alguns dizem até que foi por isso que ele apoiou o Bolsonaro, né, candidato a presidente. E o Gustavo Lima queria ser candidato a presidente, tanto que o Bolsonaro chegou a dar um piti, né, quando ele soube que o Gustavo Lima queria ser candidato a presidente. O mesmo Gustavo Lima que fica mamando aí nas prefeituras do Brasil inteiro. Ele mama tanto as prefeituras do Brasil que ele podia mudar o nome artístico dele para Gustavo Lima May. E o Gustavo Lima chegaram a fazer uma pesquisa aí presidencial recente em que ele ficou lá em... Eu não lembro se foi em segundo ou terceiro lugar, acho que ele foi em segundo lugar, que era uma pesquisa sem o Bolsonaro. O que já incomodou os bolsonaristas, né, pessoal? Pô, o cara já ficou em segundo, que mostra que ele tem uma forte popularidade. Agora, imagina ele como vice-presidente, pessoal, um cara que não tem experiência política nenhuma, é só um cantor sertanejo. Inclusive, eu nem considero ele sertanejo, né, porque o sertanejo dele é mais uma mistura de tecnobrega com música eletrônica. Eu sou da época da moda de viola, sertanejo raiz. Mas enfim, que experiência política ele tem para governar um país? Se o Caiado tiver que viajar para fora, vai ficar na presidência. Esse cara, politicamente, pessoal, eu não vou nem dizer que eles não têm muita força, até porque eles têm força. Até porque algumas peças começam a se encaixar nesse quebra-cabeça. Eu falei alguns meses atrás para vocês que o Bolsonaro, quando ele fosse perdendo a popularidade, esses bolsonaristas que ficam ali grudados nele, eles iam começar a se afastar. Porque eles só ficavam grudados no Bolsonaro porque ele dava voto. Que nem o Lucas Pavinato aqui de São Paulo. Ele deixou o MBL, foi puxar o saco do Bolsonaro para conseguir voto. E ele conseguiu se eleger vereador. Então essas pessoas que ficam ali em torno do Bolsonaro, era só porque ele ajudava a eleger essas pessoas. Agora que o Bolsonaro está perdendo a popularidade, está inelegível e pode ser preso, começa a ver aquele racha que eu sempre falei aqui no canal para vocês. Começa a rachar o bolsonarismo. E o que acontece? O Gustavo Lima, por exemplo, semana passada ele foi fazer comercial para a loja do Velho da Van. E o Velho da Van era cheio de elogio para ele, mesmo sabendo que ele tem intenção de ser candidato. Lembrando que o Velho da Van é o mesmo que falou aí para amigos próximos que ele está decepcionado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro só pensa nele. Quem que pode ser candidato para Bolsonaro, se você não puder? O Romeu Zema? Não. Ratinho Júnior? Não. Caiado? Não. O seu filho? Sim. A Michelle? Sim, se ela me colocar como ministro, tá ok? Quer dizer, para ele a Michelle, que nunca teve experiência política, seria uma boa presidente do Brasil. Os outros que são governadores de estado, não. Então as pessoas começaram a perceber que o Bolsonaro só pensa nele. Será que é por isso que o Velho da Van se aproximou do Gustavo Lima? Tudo bem que dizem que ele queria o Ratinho Júnior, né, como candidato a presidente. Mas como ele está vendo que já está surgindo um movimento independente, sem o Bolsonaro, uma direita diferente, talvez o Velho da Van já vai entrar nessa jogada também. Será que ele vai financiar a candidatura do Gustavo Lima e do Caiado? Ele pode ajudar financeiramente. E a grande X da questão, pessoal, a grande dúvida agora, a pergunta de $1 milhão, é sobre o Chupetinha, o Nicolas Ferreira. Porque o Chupetinha já demonstrou várias vezes que está pulando fora do bolsonarismo. Ele cresceu muito, ele fez aquele vídeo que chegou a 300 milhões de views. Ele atualmente, acho que ele tem mais engajamento e popularidade virtual do que o próprio Bolsonaro. Então ele começou a se engrandecer muito. Tanto que os bolsonaristas estão fritando ele, eu já falei disso aqui no vídeo. O Kim Paim mencionou ele num vídeo criticando ele. O Eduardo Bolsonaro repostou
esse corte do Kim Paim. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro é filho do Bolsonaro. Outros bolsonaristas aí começaram a atacar o Chupetinha, chamando ele de traidor, não sei o que. Ah, na hora de se eleger usou o Bolsonaro, agora pulando fora, né? Por quê? Porque o Chupetinha, primeiro, ele é amigo do Marçal. Lembrando que o Marçal também é amigo do Gustavo Lima. Eles queriam até fazer uma chapa junto. E o Chupetinha vive com o Pablo Marçal, lá em Nova York, Estados Unidos, estão sempre se encontrando. O Chupetinha praticamente apoiou, meio velado, o Pablo Marçal para prefeito de São Paulo. Então o pessoal está vendo que o Chupetinha pode apoiar qualquer outro, se ele perceber que o Bolsonaro, que ele não precisa mais do Bolsonaro. E é o que está acontecendo. E o Chupetinha deu uma entrevista aí nos Estados Unidos, num podcast, onde ele falou que provavelmente o Bolsonaro não vai poder ser candidato. O que irritou os bolsonaristas, né? Que agora ele está nesse processo de fritura. Então fica a pergunta, será que o Chupetinha vai pular fora do barco? Se ele vê que o Caiado e o Gustavo Lima têm chance, e o Bolsonaro, que está inelegível, pode ser preso, fica insistindo em ser o candidato, pode ser que ele vai pensar no que é melhor para ele. Ah, porra, eu sou mais popular que o cara. O Gustavo Lima também é popular no Brasil todo. O velho da van tem dinheiro. Para que eu vou apoiar Bolsonaro? Vou apoiar logo o Caiado com o Gustavo Lima. É uma hipótese, né? Seria triste e trágico para o Brasil, né? Ter um vice-presidente, cantor sertanejo e apoiado por deputado que chegou ao poder fazendo videozinho mentiroso na internet. Mas talvez eles não tenham força para chegar à presidência não, pessoal. Talvez no máximo eles conseguissem chegar no segundo turno. Mas o lado bom é isso que eu falei para vocês. O lado bom é que o bolsonarismo está mostrando claramente que está rachando. O bolsonarismo perdeu a popularidade, está inelegível, pode ser preso, e mesmo assim ele insiste em ser candidato. Essa insistência dele faz com que os outros possíveis candidatos, que já eram para estar em pré-campanha agora, né, nessa época do ano, eles não podem fazer nada, ficam de mãos atadas porque o bobalhão quer ser candidato. O candidato sou eu, candidato sou eu. O Tarcísio, por exemplo, é um nome forte na direita. Eu digo em popularidade, mas o Tarcísio não pode nem sequer se lançar como pré-candidato, que nem o Caiado fez, porque ele tem que ser subserviente ao mito. Então, se um dia ele for se lançar candidato, depois que o Bolsonaro for preso, possivelmente, ele já vai ter menos tempo para fazer campanha a nível nacional. Ou seja, o próprio Bolsonaro tem ajudado a destruir a direita. Isso está causando um racha no PL, tá? Saiu matéria da Folha, mas eu já falei isso antes da matéria da Folha. Eu falei que o bolsonarismo estava rachando que nem uma tora. Quando você dá uma machadada, você faz aquele tai assim na tora, ela começa a rachar. Enfim, é uma coisa boa nesse sentido, né? Você vê que o bolsonarismo está perdendo toda a liderança da direita que ele tinha. Agora, o que vai dar essa chapa aí, Caiado e Gustavo Lima? Não sabemos, mas sabemos que o mito já ficou incomodado com os dois. O candidato sou eu, o candidato sou eu. Ele vai acabar que nem aqueles rei loucos, sabe, no hospício internado. Eu sou o candidato, eu sou o chefe das Forças Armadas. Eu falei que o bolsonarismo causa doença mental. Enfim, pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho e comente o que você achou, que é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, até a próxima.